presidente Jair Bolsonaro pediu para que os órgãos do governo façam um pente fino e identifiquem quem mais que outros réus podem ser indultados pelo presidente. Exato, Dani. Olha, a informação foi publicada inicialmente por Guilherme Amado, do site Metrópolis. A gente foi atrás e fontes do Palácio do Planalto confirmam, então, que o presidente pediu para que seu time, seus auxiliares jurídicos façam uma avaliação sobre como aumentar, então, essa rede de proteção a aliados. O que um auxiliar do presidente me explicou? O pedido, nesse momento, é para que tanto a Advocacia Geral da União quanto a Subchefia de Assuntos Jurídicos estude uma maneira de enviar e motivar, inclusive, a participação do Congresso num projeto que possa anistiar pessoas que foram atingidas por medidas, né, que derivaram de inquéritos conduzidos por Alexandre de Moraes e que, na visão do presidente e de aliados do presidente, são considerados ilegais. O que a gente está falando? A gente está falando do inquérito das fake news, do inquérito das milícias digitais, esses inquéritos que estão sob a relatoria de Alexandre de Moraes. Então, há já ali uma lista específica de nomes? Não, mas o que um auxiliar do presidente me diz? Olha, a ideia é que haja um mapeamento e a gente já sabe ali, vários casos, inclusive midiáticos, e eles contam com isso, com essa exposição desses nomes para também conseguir apoio dentro do Congresso de pessoas que foram atingidas. Dani, a gente consegue lembrar de alguns, né? Inclusive aliados do próprio presidente Jair Bolsonaro, como, por exemplo, Roberto Jefferson, também Alan dos Santos, Oswaldo Eustáquio e por aí vai. A gente tem posições formais desse grupo, Renata. Por exemplo, eu começo com a defesa de Roberto Jefferson. Luiz Gustavo Pereira da Cunha, o advogado dele, diz o seguinte: a anistia é um instituto um pouco diferente do indulto. É disso que se trata. A Renata estava explicando aqui para vocês. Se ficou um pouco confuso, a gente volta com a Renata para explicar a diferença técnica. A anistia não é um decreto presidencial, tem que passar pela Casa Legislativa. A defesa de Roberto Jefferson vê isso com bons olhos. A anistia é concedida para presos políticos e nós consideramos que Roberto Jefferson é um preso político. Roberto Jefferson pediu para que as pessoas nas igrejas se armassem com um porrete e outras coisas para bater na polícia ou nas forças de segurança pública durante o lockdown. E tem uma nota, Renata, de Oswaldo Eustáquio. Ele disse: fiquei sabendo do assunto apenas pela imprensa. O presidente é um capitão e ele não deixa soldados feridos na guerra. A medida de coragem é uma resposta à nação sobre o direito à liberdade. Fui preso 3 vezes, fiquei no alto exílio no México e hoje cumpro medidas cautelares. Entrei na Papuda andando, aí ele faz aqui toda a vida da minha família foi destruída por uma ação ilegal do Supremo e agora o presidente pode transformar este lamento em festa. Esta ação vai trazer verdade e justiça e deve alcançar também o caminhoneiro Zé Trovão e o jornalista Wellington Macedo. Renata, todos esses alvos, disseminadores de fake news, notórios disseminadores de informações falsas, de ataques às instituições, ataques à própria democracia, né? O que esse Zé Trovão, por exemplo, pediu? O fechamento do Supremo Tribunal Federal. Aquele áudio no qual os caminhoneiros falam em sitiar e invadir o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. São essas pessoas que agora podem ser beneficiadas pela anistia que Bolsonaro quer conceder a esses outros réus. Rê? Perfeito. Então, essa avaliação seria um segundo momento e chama muita atenção, né, a informação que foi confirmada ali por auxiliares do presidente, que é uma estratégia para envolver também o Congresso nessa iniciativa, né, porque esse é o instrumento que está sendo pensado, é justamente a anistia. Então, seria uma provocação, uma mensagem ao Congresso, né, trazer a base aliada e outros parlamentares para militar nessa causa. E o segundo aspecto que me chama a atenção também é que ontem, aqui em entrevista à CNN, o líder
do governo na Câmara, Ricardo Barros, citava um movimento da deputada Carla Zambelli para colher assinaturas num projeto de anistia específico para Daniel Silveira. O que ele dizia, olha, esse movimento agora já está resolvido porque o presidente publicou o decreto concedendo a graça. Ele fez ali uma confusão, porque, na verdade, a concessão desse benefício, né, ou seja, o indulto individual, ele não vai extinguir a condenação em si, né? O máximo que ele pode fazer é extinguir a punibilidade, ou seja, a pena em si, tirá-lo da prisão. Ainda assim, você vê como os movimentos se conectam, né? Ou seja, uma deputada próxima ao presidente, da base aliada, fazendo esse movimento ali com parlamentares mirando Daniel Silveira, e um movimento aí dentro do governo com a anuência do presidente Jair Bolsonaro para que se avalie como estender medidas que possam beneficiar outros aliados. Porém, Dani, chama atenção, mais do que um benefício específico, e esse subtexto é importante, porque a gente está falando no caso do Daniel Silveira e se aplica aqui também, mais do que um benefício específico para aliados, a gente tem um novo movimento que está sendo pensado, a ver se confirma, que tentaria minar de novo a autoridade do Supremo Tribunal Federal e mais especificamente do ministro Alexandre de Moraes. Dani.